Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A crítica, essa palavra que ecoa em nossos ouvidos, muitas vezes, como uma sentença que nos aprisiona, que nos faz duvidar de nós mesmos, que rouba nossa paz. Mas por que a crítica dói tanto? Por que a opinião alheia tem tanto poder sobre nós? A resposta, meus amigos, reside em algo muito mais profundo do que imaginamos. A dor da crítica é, em grande parte, um reflexo da nossa busca por aprovação. Uma busca que nos acompanha desde os primeiros anos de vida, moldada pelas expectativas da sociedade, da família, dos amigos. É como se carregássemos uma ferida aberta, constantemente exposta aos julgamentos alheios. E essa ferida, muitas vezes, nos torna reféns da opinião dos outros. Mas a boa notícia é que existe um caminho pavimentado com sabedoria e autoconhecimento. E é aqui que entra Sêneca, o filósofo romano, mestre do estoicismo, nos oferece um mapa para navegar pelas águas turbulentas da crítica. Um mapa que nos ensina a transformar a dor em força, a fragilidade em resiliência, e a encontrar a calma em meio ao caos. Sêneca, com sua prosa clara e direta, nos convida a refletir sobre a natureza da crítica, a entender que, muitas vezes, ela diz mais sobre quem a emite do que sobre quem a recebe. Ele nos mostra que a verdadeira liberdade reside em nossa capacidade de controlar nossas reações, de não permitir que a opinião alheia nos defina. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os ensinamentos de Sêneca e descobrir como podemos usar a crítica como uma ferramenta de crescimento. Vamos aprender a identificar as armadilhas da nossa mente, a reconhecer os nossos medos e inseguranças e a construir uma fortaleza interior que nos proteja dos ventos da desaprovação. Mas antes de mergulharmos nos ensinamentos de Sêneca, precisamos entender a raiz do problema. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer a nossa vulnerabilidade. A nossa sombra, como diria Jung, aquela parte de nós que busca desesperadamente a aceitação, que teme o julgamento, que se esconde atrás de máscaras sociais. E ao fazermos isso, estaremos dando o primeiro passo em direção à liberdade. E para aqueles que buscam algo além, que anseiam transcender as amarras do ego, Nietzsche nos oferece a imagem do Übermensch, o super-homem, aquele que ousa desafiar os valores estabelecidos, que cria seus próprios caminhos, uma figura que nos inspira a ir além, a não nos contentarmos com as migalhas da aprovação alheia. A armadilha da opinião alheia é sutil, mas poderosa. Crescemos em um mundo que nos ensina a buscar a aprovação, a nos encaixarmos em moldes sociais, a temermos o julgamento. E, assim, sem perceber, passamos a valorizar a opinião dos outros mais do que a nossa própria. Mas por que fazemos isso? A resposta reside em nossa natureza humana. Somos seres sociais, programados para buscar a conexão e a aceitação. A crítica, nesse contexto, é vista como uma ameaça, um sinal de que estamos fora do grupo, que corremos o risco de sermos excluídos. E, para evitar essa dor, nos esforçamos para agradar, para nos adequar, para sermos bons aos olhos dos outros. Mas essa busca incessante por validação é um barril de pólvora. Ela alimenta nossos medos, nossas inseguranças e nos torna vulneráveis à crítica. Cada palavra, cada gesto, cada julgamento alheio se transforma em um espinho que nos fere, que nos afasta da nossa essência. É aqui que Sêneca entra em cena, com sua sabedoria atemporal. Para o estoico, a chave para a liberdade reside em nossa capacidade de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Podemos controlar nossas ações, nossas reações, nossos pensamentos, mas não podemos controlar a opinião dos outros. Sêneca nos convida a focar no que está ao nosso alcance, a agir com virtude, com integridade, com sabedoria, a sermos fiéis aos nossos valores, independentemente do que os outros pensam ou dizem. E, ao fazermos isso, nos libertamos da armadilha da opinião alheia. Na prática, isso significa aplicar a dicotomia do controle em nosso dia a dia. Significa reconhecer que a crítica é inevitável, mas que nossa reação a ela é uma escolha. Significa escolher as críticas que importam, aquelas que nos ajudam a crescer, a evoluir, e ignorar o ruído, as opiniões vazias, os julgamentos que em nada contribuem para o nosso bem-estar. A crítica construtiva. Essa expressão, muitas vezes, é usada como um disfarce, uma máscara que esconde, por trás de boas intenções, sentimentos menos nobres. Mas como podemos desarmá-la? Como podemos proteger nossa paz interior quando a crítica, mesmo a dita construtiva, nos atinge? Nem toda crítica é benéfica. Muitas vezes, o que se apresenta como um conselho, uma sugestão de melhoria é, na verdade,
uma projeção, uma forma de o outro expressar suas próprias frustrações, medos e inseguranças. A inveja, a necessidade de se sentir superior, a incapacidade de lidar com o sucesso alheio são combustíveis para a crítica. Para Sêneca, a chave está na análise. Em vez de aceitar a crítica de forma passiva, devemos questionar suas motivações. De onde ela vem? Quem a emite? Quais são os seus interesses? Ao fazermos isso, desmascaramos a armadilha, revelamos a verdade por trás das palavras. Uma técnica estoica poderosa é a visualização negativa. Preparar-se para a crítica, antecipar os possíveis julgamentos, imaginar as piores situações. Ao fazermos isso, perdemos o medo, minimizamos o impacto emocional. A crítica, quando esperada, perde seu poder de nos ferir. Imagine que alguém te critica por um projeto que você se dedicou. Em vez de reagir com raiva ou tristeza, respire fundo. Pergunte-se: essa crítica é justa? É útil? Posso aprender algo com ela? Se a resposta for sim, agradeça e use-a como um trampolim para o crescimento. Se a resposta for não, simplesmente ignore. Mas, acima de tudo, cultive a autocompaixão. Trate-se com gentileza, com compreensão. A autocrítica é um veneno que corrói a alma. Perdoe-se por seus erros, celebra suas conquistas. A resiliência, a capacidade de se recuperar das adversidades, nasce da autocompaixão. E se, em vez de temermos a crítica, a víssemos como um presente, uma oportunidade de aprendizado, de aprimoramento, de crescimento? A transformação da crítica em combustível é uma das chaves para a resiliência, para a serenidade. Mas como fazer isso? A primeira etapa é mudar a nossa perspectiva. Ver a crítica não como um ataque, mas como um feedback, uma informação valiosa que pode nos ajudar a identificar pontos cegos, a corrigir erros, a evoluir. É como um espelho que reflete nossas falhas, mas também nossas potencialidades. A técnica da autoavaliação é fundamental. Ao receber uma crítica, analise-a de forma objetiva. Pergunte-se: essa crítica é justa? É baseada em fatos? Há algo de verdade nela? Se a resposta for sim, use-a como um ponto de partida para a mudança. A humildade desempenha um papel crucial nesse processo. Reconhecer nossos erros, admitir nossas falhas, é um ato de coragem e sabedoria. É a humildade que nos permite aprender com a crítica, a crescer com ela. Sem humildade, a crítica se torna um fardo, um peso que nos impede de avançar. Imagine que você recebe uma crítica sobre a sua apresentação em público. Em vez de se defender, de se justificar, use a crítica como um ponto de partida. Analise os pontos levantados, identifique as áreas que precisam de melhoria e crie um plano de ação. Busque informações, faça cursos, pratique. Transforme a crítica em um objetivo, em um desafio a ser superado. A resiliência é a capacidade de se recuperar das adversidades. Diante da crítica, a resiliência nos permite manter a calma, a serenidade, a fé em nós mesmos. Construir uma mentalidade inabalável é um processo contínuo, que envolve autoconhecimento, autocompaixão e a prática constante da virtude. A serenidade, um estado de espírito que todos nós almejamos, especialmente em meio à turbulência da vida. Mas por que a calma é tão importante? E como podemos cultivá-la em meio à crítica? A serenidade é essencial para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, para o nosso sucesso. É ela que nos permite tomar decisões racionais, agir com sabedoria, enfrentar os desafios com resiliência. Sem serenidade, somos presas fáceis da ansiedade, do medo, da raiva. Os estoicos nos oferecem um caminho para a serenidade, baseado em 3 pilares: virtude, razão e autodomínio. A virtude, para os estoicos, é o bem supremo. Agir com virtude significa viver de acordo com a razão, com a moral, com a integridade. A razão nos guia, nos ajuda a discernir o que é verdadeiro do que é falso, o que é bom do que é mal. E o autodomínio nos permite controlar nossas emoções, nossos impulsos, nossas reações. Uma técnica estoica poderosa é a meditação sobre a morte, refletir sobre a nossa finitude, sobre a brevidade da vida. Ao fazermos isso, relativizamos as críticas, valorizamos o presente e percebemos que muitas das coisas que nos afligem são, na verdade, insignificantes. Reserve alguns minutos do seu dia para se conectar com essa ideia. Imagine-se em seu leito de morte. O que realmente importará? As críticas que você recebeu ou as relações que você construiu, os momentos que você viveu, as pessoas que você amou? Essa reflexão nos liberta das amarras do ego, nos permite viver com mais leveza, com mais gratidão. Cultive relacionamentos saudáveis. Cerque-se de pessoas que te apoiam, que te valorizam, que te inspiram. Pessoas que te aceitam como você é, com suas qualidades e seus defeitos. Essas relações são um refúgio, um porto seguro em meio à tempestade. Elas nos dão força, nos dão esperança, nos ajudam a manter a serenidade. A liberdade estoica é a liberdade de viver uma vida autêntica, livre da opinião alheia. É a liberdade de ser quem você realmente é, de seguir seus próprios valores, de perseguir seus sonhos, sem se importar com o que os outros pensam. Mas
Como alcançar essa liberdade? A busca pela autenticidade é o primeiro passo. É preciso se libertar das expectativas sociais, das máscaras que usamos para agradar os outros e se conectar com a nossa essência. Descobrir quem somos, quais são nossos valores, o que nos faz vibrar. A autoconfiança é fundamental. Acreditar em si mesmo, em suas capacidades, em seus sonhos. Não importa a crítica, não importa o julgamento. Se você acredita em si mesmo, você pode superar qualquer obstáculo. A autoconfiança é a base da resiliência, da serenidade, da liberdade. A filosofia desempenha um papel crucial nesse processo. Ela nos ajuda a encontrar significado e propósito na vida, a entender a natureza humana, a questionar as nossas crenças, a construir uma visão de mundo que nos guie. A filosofia nos oferece ferramentas para lidar com as dificuldades, para encontrar a calma em meio ao caos. Pense em Sêneca. Ele enfrentou a crítica, a perseguição, a morte, mas nunca abriu mão de seus princípios, de sua integridade. Ele viveu uma vida plena, autêntica, mesmo em meio às adversidades. E é esse o exemplo que devemos seguir. Aplique os ensinamentos de Sêneca em sua vida. Pratique a dicotomia do controle. Aceite o que você não pode mudar. Foque no que você pode controlar. Transforme a crítica em combustível. Use-a como uma oportunidade de aprendizado e aprimoramento. Cultive a autocompaixão, a humildade, a resiliência e, acima de tudo, seja autêntico. Viva de acordo com seus valores, siga seus sonhos e encontre a liberdade que reside dentro de você. A vida é uma jornada e a crítica é apenas um dos obstáculos que encontramos no caminho. Mas, com a sabedoria de Sêneca, podemos transformar esses obstáculos em degraus. E, ao fazermos isso, construiremos uma vida mais calma, mais autêntica, mais significativa. A escolha é sua. Chegamos ao fim desta jornada. Juntos, desvendamos os ensinamentos de Sêneca, desmistificamos a dor da crítica e descobrimos como encontrar a calma em meio à tempestade. Recapitulando, aprendemos a identificar a armadilha da opinião alheia, a desarmar a crítica construtiva, a transformar a crítica em combustível, a construir a serenidade e a viver uma vida autêntica, livre. Mas a sabedoria de Sêneca não é apenas um conjunto de ideias, é um convite à ação. É preciso aplicar esses ensinamentos no dia a dia, praticá-los constantemente para colher os frutos da serenidade, da resiliência, da liberdade. Como começar a praticar o estoicismo? Comece com a dicotomia do controle. Identifique o que você pode controlar e o que você não pode. Foque suas energias no que está ao seu alcance. Pratique a visualização negativa. Prepare-se para as adversidades e minimize o seu impacto emocional. Cultive a autocompaixão. Trate-se com gentileza. Perdoe-se por seus erros. Abrace a humildade. Reconheça seus limites e esteja aberto ao aprendizado. Use a crítica como uma oportunidade de crescimento, como um trampolim para a evolução. Cerque-se de pessoas que te apoiam, que te valorizam, que te inspiram. E, acima de tudo, viva de acordo com seus valores. Seja autêntico. Siga seus sonhos. A filosofia estoica é um caminho, uma jornada. E, como toda jornada, ela exige esforço, dedicação, perseverança. Mas a recompensa é imensa. É a promessa de uma vida mais plena, mais autêntica, mais resiliente. Uma vida onde a crítica não é uma ameaça, mas uma oportunidade. Uma vida onde a calma é a bússola e a liberdade, o destino. E, para finalizar, uma analogia de Nietzsche sobre o eterno retorno. Imagine que você pudesse viver a sua vida exatamente como ela é, infinitas vezes. Cada alegria, cada tristeza, cada crítica, cada conquista. Você aceitaria? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Você está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. E é essa a promessa da filosofia. Uma vida que, mesmo diante da crítica, é plena, autêntica e significativa.